Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que me assiste, que me acompanha. Não temos muitos seguidores, mas creio que estamos ajudando, estamos contribuindo, né, nesse trabalho de evangelização, de compartilhamento, né, de conteúdo evangélico, né? Estamos nesse mundo, né? Às vezes sentimos, né, a força, né, sentimos a pressão do mundo, né, nos levar por caminhos meio, né, vamos dizer, caminhos que acabam nos influenciando, né? E muitas vezes são caminhos perigosos. E eu posso dizer para vocês que Deus tem me guardado, né? Esses dias Deus me guardou, né? Literalmente me guardou. Eu estava com pensamentos não bons, pensamentos contrários à palavra de Deus, né? Eu queria resolver um problema, encurtar e os apelos da carne, né? É muito forte, às vezes, né? A gente acaba sedento. Eu estava a ponto de fazer aquilo que Deus não queria, né? Essa é a verdade. E Deus enviou duas servas de Deus, duas pessoas que chegaram aqui em casa, um pouquinho antes de eu... Enfim, eu estava com um plano lá de procurar alguém e tudo mais. E já estava tudo, né? Celular, WhatsApp, já estava marcando encontro. Então, eu sou franco em dizer, né? Eu não sou um jovem, eu tenho uma idade um pouco mais avançada. E por fim, naquele momento, né? Quando vê pelas duas, pouco antes das 2 da tarde, aparecem duas servas de Deus, duas irmãs da igreja. E aí conversa vai, conversa vem, né? A gente, né, reconheceu o erro, pedir perdão, né? Lógico que no Espírito, né? O Espírito Santo me falou comigo, porque a questão é assim, pessoal. Quem está no mundo não se dá conta, né? Quem está no mundo não se dá conta. Tudo parece bom, mas às vezes uma decisão, né? Uma decisão lá contrária à vontade de Deus, porque quem está no mundo também tem um pouco de ter a sua consciência, né? E aí quando vê uma decisão, provoca acarreta, né, uma consequência, e por vezes a pessoa cada vez mais vai descendo, né, a ladeira, como se diz, né? Porque a busca de Cristo, a busca de Deus é um caminho que ele sobe, e a pessoa no mundo acaba tomando decisões, vai descendo, e a mudança é quase imperceptível. O inimigo, né, da nossa alma, né, o acusador, Satanás, ele não vai destruir a pessoa de uma hora para outra. Não. A jovem, o moço, o
rapaz, mesmo um homem de idade, ele vai aos pouquinhos deixando a marca dele, né? Eu tenho uma pessoa, uma amiga minha que faz a obra no Paraguai. Ela faz a obra no Paraguai, é uma pessoa muito querida que eu admiro, né? É uma pessoa inteligente, uma pessoa amorosa, né? Ela tem um dom muito especial e Deus usa ela, né? Aconselhamento, ela é discipulado, né? Ela não é pastora, mas ela faz o trabalho de pastora. Ela tem consciência, né, que a Bíblia mesmo restringe o pastorado, né? Pelo menos não está ali explícito, né? Que a mulher vai assumir o ofício de pastora, né? Ou vai se intitular pastora, mas, né, no evangelismo, no dia a dia, a mulher acaba exercendo também, né, essa função, né, de pastorear, né? Então, tem muitas mulheres que pensam, ou imaginam talvez que é uma injustiça da parte de Deus, mas não é. O homem, na verdade, Deus delegou, né, essa função, né, a função assim, declaradamente, né, ali está escrito pastorado. Agora não quer dizer que a mulher não possa cumprir esse trabalho também, né? E eu acho lindo porque essa pessoa que eu falo, ela aceita, né, os ensinos bíblicos como são mesmo, né? A essência, né? Ela se submete a um pastor, né? Ela tem uma igreja onde ela congrega, não é assim ir por conta, fazer obra por conta, né? O que nós estamos, olha aí o meu amigo, né? O Viro, tudo bem, Viro? Então é assim, ó, né? Tem muitas pessoas que querem fazer a obra. Ah, tudo bem, é bom. Só que elas não têm uma base. Elas não estudam a palavra, né? A palavra diz se submeter a um pastor, a uma igreja, né? Termos um líder espiritual, né? Tem momentos difíceis que nós precisamos estar debaixo, né, da proteção, né, de um líder, um servo de Deus. E tem pessoas que querem fazer a obra e saem meio por conta, né? Agora mesmo estava assistindo ali, tem uma jovem que estourou, né? Estourou. Uma música que ela fez, assim, realmente, uma melodia, a interpretação dela, enfim, foi algo muito, né, impactante. E ela começou né? E agora eu escutei, eu vi que ela está impedida de cantar, né? Mas eu já previa isso, né? O fato da pessoa ser jovem, né? Não tem um alicerce bem firme, né? Ainda falta muitas experiências, maturidade, né? Jovens na internet também que começam a se expor, acho lindo. É muito bom a pessoa adquirir ali, né, uma certa fama, seguidores, né? Mas o que é que acontece? Não tem uma base, não tem uma estrutura, não tem, por exemplo, um respaldo, né? Não cumpre o que a palavra ensina. Saia aí se expondo. O mundo é cruel, pessoal. O mundo é cruel. O diabo, Satanás, não é só uma figura mitológica, não, ele é real, ele existe. Existem demônios, né? Existe uma força espiritual diabólica atuando
inclusive nas redes, muito nas redes, né? A pessoa se expondo, muitas jovens de repente se expondo até o seu corpo, e quando vê as consequências. Hoje em dia a pessoa não está mais assim segura. Eu tenho aqui o meu IP, o computador, qualquer hacker pode saber, né, onde eu estou, né? Espionar minha vida íntima, de repente, o que eu acesso na internet também, né? Eu creio que até o WhatsApp, de alguma maneira, tem brechas, né? E quando a pessoa tem todo um dossiê da jovem, da menina, da moça, sei lá, né? E aí a pessoa, de repente, a pessoa com um espírito maligno, né? Um pensamento ruim, pode manipular, né? Pode chantagear, né? Nós estamos vendo aí que muitas pessoas têm perdido a vida, inclusive, né? Não é fácil, pessoal. Hoje eu não fui no culto, dia frio, né? Tá um dia frio, temperatura baixa, e eu fui hoje de manhã, né? E, enfim, pensei, vou ficar em casa, vou trazer uma mensagem para as pessoas que me assistem, porque tem essas pessoas que me assistem, como viram aí, que estão ao vivo, né? Mas eu publico no Instagram, eu publico no Facebook, eu publico no YouTube, pessoas que mais tarde vão me assistir, né? E essa questão, por exemplo, nunca é demais, né? A pessoa, né, receber informação, né? Eu creio que eu posso, né, auxiliar, porque a minha idade, as lutas que eu passei, anos, eu tenho muitos anos de conversão, né? Mas eu me alegro, apesar que a gente vê pessoas que talvez não suportam as lutas, né? E muitas vezes se enfermam, de repente perdem a vida, outros se envolvem, enfim, né? Perigoso o território, né? Mas o que acontece? A gente também vê coisas na internet que nos alegram. Eu me alegro, né? Agora há pouco eu vi ali 80 batizados, não sei em que lugar. 80 pessoas estão aceitando a Cristo. Pessoas estão, sabe, levando a sério. O evangelho é algo sério, pessoal, né? Agora há pouco eu estava assistindo um pouco a televisão, porque a gente também não vai se isolar do mundo, né? Nós podemos, né, ver o que está acontecendo, mas a gente vê que as pessoas estão aí muito distraídas, o mundo é uma maravilha, né? Esse mundo que a televisão mostra aí é um mundo da diversão, né? A dança dos famosos, alguma coisa assim, não sei bem o nome, né? Pessoas alegres, até o padre, né, católico estava lá, e aí, né? Mas a prudência, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele olha, mas ele não aceita, não entra de cabeça, porque o mundo está caótico. A imagem que você passa é uma diversão, né, um momento ali de alegria, de, sei lá, a televisão tem essa função de entreter, né? Mas às vezes as pessoas estão sedentas, carentes, vazias, tristes, né? E o Espírito Santo é o que move, mais ou menos, o que é o norte. Mais ou menos não, sem o Espírito Santo, não, sabe? Sem o Espírito Santo é fracasso, é derrota, é tristeza,
né? A Bíblia diz que o salvo, o servo de Deus, ele discerne tudo e por ninguém é discernido, né? É um dom que Deus nos deu. A gente observa, reflete, né? Entende o que está por detrás, né? Pessoas, por exemplo, que estão bem no mundo, né? Estão bem no mundo, tá tudo bem. Não estão vendo os sinais aí, né? As guerras, rumores de guerra. Vamos ver aqui, ó, o que a Bíblia diz aqui, ó. Ó, vamos ver, né? Parece que estão cegadas, né? O inimigo, de repente, ele cega a pessoa não percebe quando vê a casa está sendo minada, a família está sendo destruída e a pessoa está tranquila, feliz. Teoricamente feliz, né? Porque sem Deus eu acho que é uma felicidade, não sei que tipo de felicidade, né? Olha só, em Marcos 13:7, vamos ver, né? O que a Bíblia fala. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Olha aí. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Olha só. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores, né? Está acontecendo. Essa palavra está se cumprindo literalmente. Literalmente. Pois é, e aí virou, vamos congregar numa igreja aí, né, de Santo Cristo, né? Vamos, né, se preparar, né, congregar. Essa história de dizer que é evangélico e não tem pastor, aí não adianta, né? Eu tenho carro. Tá, tenho carro, mas não tem gasolina. Tu vai lá, no carro não vai se mover, né? Tem que estar com o carro, tem que ter gasolina, o pneu tem que estar bem cheinho, né? O motor tem que estar reguladinho. Aí tu sai, tu escolhe onde tu vai e tudo. Vai dizer que tem carro, né? Sem bateria, por exemplo, não vai adiantar nada. Então, olha só, pessoal, né? Mas olha só o que Deus fala aqui, o que o Espírito Santo fala. Em Marcos, olha só, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Aí tá uma palavra forte, né? Como é que tá as nações? Será que esse evangelho chegou lá na Coreia do Norte, na China, no Paquistão, né? Nas Ilhas Maldivas, que me veio agora na cabeça? Será? Então, eu acho assim, temos que estar preparados, sim. Temos que estar preparados, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que assumir esse compromisso. Eu estou revisando um livro e acrescentando coisas de uma batalha, de uma experiência que eu tive no campo missionário, né? E eu quero que esse livro chegue em muitos lugares. Tem lugares que eles não têm base, não sabem o que é uma igreja. O que é uma igreja pentecostal? O que é? Eles não têm nem noção. Por exemplo, lá nos países muçulmanos, eles sabem o que é uma mesquita,
né, o que que é, né, adorar lá, né? E eles são muitas vezes sinceros e verdadeiros, né? Eles temem a Deus, mas falta conhecimento, falta experiências. Daí é lógico, de repente chega um evangélico lá, é o inimigo que veio destruir a fé deles, que veio destruir a sociedade deles, né? Que veio corromper as tradições deles. Os próprios judeus. Né? Eu vi agora há poucos dias, ontem essa semana, eu vi as crianças judias atirando coisa lá numa mulher que estava pregando, falando de Cristo, de Jesus. Eles entendem como uma coisa ruim, né? O verdadeiro judeu, aquele ortodoxo, ele repele qualquer coisa que envolva Cristo, né? Os ensinos bíblicos mesmo. Eles estão lá no Velho Testamento, lá nas leis, coisa arada, e colocar uma caixinha aqui com um rolinho um pergaminhozinho pequeno aqui, e uma atadura no braço. Tudo coisa já ultrapassada, que para Deus não tem valor nenhum. Eu digo francamente. É só figurativo, né? Entendeu? Velho Testamento, coisa na testa, né? E botar na parede aqui, ali, lá, e fazer cerimônia, e não carregar peso no sábado, entendeu? Isso é coisa ultrapassada, né? Vamos dizer, é coisa superada. Jesus veio à Terra, Jesus cumpriu a palavra, Jesus venceu, mas é cegueira espiritual, né? Cegueira espiritual, até que se complete, né? A Bíblia fala em uma parte, é bem claro, até que a plenitude dos gentios se complete, até Deus completar a obra toda de conversão dos gentios, os judeus vão estar cegos. É permissão de Deus. Algum judeu não. Tem judeu que desperta, Deus permite lá, e eles aceitam a Cristo e entendem o mistério da salvação, mas a maioria não. Né? Aquela história de ora por Israel, até é uma palavra correta, temos que orar, mas a gente vê, por exemplo, o exército judeu lá, né, massacrando os palestinos. Aquele que é convertido, ele balança, né? Até que ponto eu vou orar por uma nação que submete o povo lá, né, a um massacre praticamente? Não é? É verdade. Né? Netanyahu, por exemplo, se colocou assim como um homem de Deus inquestionável, né? O mundo todo parece que se calou. E aí o Lula, né? O nosso nordestino aí, criado lá comendo rabada e coisa arada, né? Teve coragem. Não. Ele disse, mas ele parece até o Holocausto. Se ofender, se levantar. Daí a ultradireita, por exemplo, a ultradireita, ela sempre está certa, né? As pessoas da ultradireita, eles têm direito de matar, eles têm direito de invadir país, eles têm direito de eliminar inimigo e tudo. Um exemplo foi Hitler, ele foi ultradireita. Ele acabou com a oposição na Alemanha. O pessoal não sabe, mas naquela época havia um demônio, um espírito, havia uma pressão na Alemanha, ninguém podia falar nada de Hitler. Imagina a pessoa fazer um comentário, né?
dizendo que Hitler era um tirano quando o cara perdia a vida. A Alemanha se calou. Mas como? Começou devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ele foi eliminando os inimigos, matando. A polícia secreta alemã entrava nas casas e quando vê sumia o fulano, né? E quando vê a Alemanha toda estava de joelho. O homem era o todo-poderoso, né? Mas o Paulus lá na Leningrado, lá, ele acabou que ele viu milhares de soldados iam perder a vida sem alimento, iam ser mortos. Mas Hitler não aceitava a rendição. Para ele, a vida, desde que morra. E Paulo mandou uma carta, né? Só que ele não exaltou o nome de Hitler. Ele disse, vida longa Alemanha. E ele tomou a decisão certa, né? Salvou, poupou lá seus soldados. Né? Então, sabe? Guerra, né? O que está acontecendo agora? Né? Hoje em dia, por exemplo, tem gente torcendo. Tem gente, por exemplo, e eu peço a Deus que Deus me perdoe, porque parece que a morte é uma coisa banal. Né? Morre 200, morre 50, morre 1000 de repente, né? E a gente não tá nem aí. E vai morrendo, e vai morrendo, e vai morrendo. Agora, eu acho que na Ucrânia já nem tem mais soldado para lutar. Praticamente a maior parte já morreu, né? E os russos também. Quanta gente morreu. Aí, de repente, a pessoa assiste um vídeo na internet, né? Vendo um drone ali. E o drone para em cima de um tanque, por exemplo, né? E joga a bomba cai ali na escotilha. O tanque explode, morre gente. E a pessoa se alegra. Né? Eu vi um comentário de um lá que, porque a Ucrânia invadiu lá e levou os drones e não sei o que, matou não sei quantos. Daí ele fez um comentário assim, que a alma dele estava leve porque morreu os russos. Né? Esse presidente Zelensky aí, o que ele está fazendo? Né? Concretamente, ele está matando o povo dele. E agora a Alemanha, né? E quando vê a França, e quando vê, né, começa a expandir a destruição, a Polônia, que está do lado da Ucrânia, e as pessoas vendo televisão assim, como se o mundo tivesse uma maravilha, né? Sabe? Eu estou acompanhando, a gente vê as notícias aí, mas eu estou vendo a mão de Deus trabalhando. Eu me comovo às vezes vendo, né, crianças se batizando. Né? Um menino, por exemplo, agora eu vi há pouco, ele lá no tanque batismal, né? E ele de pé, assim, quase pela cintura, e o pastor falando, né? E o pastor espichando né, o batismo. Quando ele mergulhou sozinho, né? Ele querendo se batizar, e o pastor demorando, ele já se... Coisa maravilhosa, né, Lourenço? Aceitar Cristo, né? Viver no temor de Deus. O que existe hoje de seguro nesse mundo? Não tem. Hoje em dia, por exemplo, as mercadorias, a tendência de encarecer. Porque os navios, às vezes, são bombardeados. Aí um navio inteiro afunda. Aí tem prejuízo à indústria, o país, a seguradora. Tem lugares que já praticamente
é impróprio para passar. Aí eles têm que fazer voltas, pegar outra rota mais cara, né? Os desastres, os problemas climáticos, né? Nunca se viu coisa como está acontecendo agora. Então, a pessoa tem que ser prudente. Se a Bíblia fala que vai acontecer, vai acontecer. Né? Sobre guerras e rumores de guerra e nação contra nação, está acontecendo. Né? Está acontecendo. E talvez vai se intensificar mais ainda. Né? Então, a prudência. Né? Eu sei que, de repente, em algum momento eu também estou lá meio fraco, mas a Bíblia recomenda, né? Busque a Deus, ore, né? Leia a palavra, né? É tão bom a gente ter boas recordações, memórias. Eu tive o privilégio, por exemplo, de fazer a obra. Eu fui para o campo missionário, né? E eu digo para vocês, não me faltou nada. Nada. Momentos ali que eu estava com a minha despensa quase vazia, Deus mandava uma pessoa, né? Eu me lembro uma vez que eu estava no Uruguai, eu tinha uma rendinha que geralmente, né, nunca tive problema, mas naquele dia eu não tinha dinheiro e eu tinha umas duas hamburguesas assim. É um bife meio com farinha, né, com carne moída, né, vamos dizer assim, né. E eu comprava aquilo ali num lugar, era um preço mais ou menos bom, né, mais barato que a carne. E eu fritava e misturava com arroz, com ovo, alguma coisa, e tá, beleza. E naquele dia eu tinha aqueles bife, né? Não é bem bife, é um hamburguês, o pessoal sabe, aí tem nos mercados, né? Tipo uma empanada, assim, não sei explicar direito. Mas, e faltava azeite, e eu não tinha com o que misturar, eu acho que tinha um pouco de arroz, né? E aí, eu pensando, como é que eu vou resolver? Eu vou fritar, vai queimar, não tem azeite e tal, eu sem dinheiro, né? E aí quando veio, alguém bateu, eu fui olhar, um irmão da igreja, né? O nome dele é Hector. Eu às vezes esqueci o nome dele, agora é fácil, porque a rua onde meu irmão mora, onde nós temos uma casa, é Hector e Beltrame, pronto. Né? Então é o nome do Hector. E o Hector eu já conhecia de anos atrás, né? E, irmão, como é que tá? Tudo bem? Não sei, eu acho que ele descobriu lá meu endereço, não era muito longe da casa dele, chegou ali. Daí, lá em Ribeira, né? Aí, irmão, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Assim que ele falou, não tá precisando de alguma coisa? Eu digo, irmão, vai, até tô precisando mesmo. Um pouco de azeite, um pouco de fidel, né? Uma massa. Não queria um pacote cheio, só um pouco. Ele foi lá e trouxe um pouco de azeite, um pouco de fidel. Aí eu preparei minha comida. Então Deus mandou. Né? Deus mandou vários momentos que eu tava assim, né? Meio, né? Na prova, talvez, né? Mas tava feliz. As experiências que eu tive no campo missionário, no Uruguai, depois no Paraguai, gente que eu conheci, a cultura, a gente acaba entrando em contato com a cultura, existem diferenças. Entre Uruguai e Paraguai existem grandes diferenças. Né? E as lembranças que a gente tem, né? Eu tenho motivo para me alegrar. Embora consumiu algum tempo na minha vida, né? Mas eu vou dizer para vocês,
Aonde eu mais tive luta foi aqui nessa cidade, aonde eu moro. Depois que eu vim do seminário, lutas, provas, né? Passei por batalhas no mundo espiritual falando, né? Isso demorou tipo, sei lá, uns 15, 20 anos. Não sei exatamente, deixa eu ver. De novembro, não, 2002, 2003. É um tempo bem considerável para eu chegar aqui, né? Portas que fecharam. Eu tava quase enlouquecendo, digo, o que eu vou fazer? Não tenho trabalho. O meu irmão ali me atucanando, né? Tu tem que trabalhar, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu cheguei a procurar até o frigorífico para conseguir uma vaga de emprego. O pessoal sabe, lá não é qualquer um que aguenta, né? É um trabalho forte, pesado. Mas eu tava chegou uma fase que eu tava quase no desespero, procurando emprego, mas o Espírito Santo, Deus fechou a porta. E aí? E aí eu tive que me virar de outro jeito, inventar, eu tive que ocupar minha mente, produzir algo. Eu tenho aqui no prédio onde eu moro aqui, eu tenho um depósito ali de telas que eu pintei, né? Talvez mais de 100 telas. Por quê? Eu tinha que produzir. E naquele momento eu não tinha nada. Quando vi, Deus me deu esse escape. Né? Eu comecei a pintar algo que eu gosto. Olha aqui está um exemplo. Olha aqui, ó. Aqui ela o material ai, como é que é? É uma chapa não é MDF, é outro material bem fininho. Tá aqui, ó, né, pintada com tinta acrílica. Eu tenho outras telas em tecido, né? E Deus me deu vitória. Tinha que passar por esse deserto, né? E não me faltou nada. Quantas pessoas se desesperam, né? Ficam doentes, inclusive, depressão. Eu passei por depressão, né? Procurei a Lana, depois a Serafim, me ajudaram. Nessa história de, né, que o cara é evangélico, o cara resolveu os problemas, não. Né? Eu tive experiências que sabe, eu sei que as minhas batalhas, minhas lutas que eu venci, não fui só eu que venci, né? O meu contorno, né? A minha cidade talvez venceu comigo, né? Espíritos opressores. Eu acho que esse espírito esse espírito que opera nos Estados Unidos, o Alzheimer, me cirandou. Eu cheguei quase a pensar, será que eu vou aguentar? Uma ansiedade, eu acordava de manhã ansioso. Eu não sabia como é que eu ia passar o dia. Parece que o tempo assim, não tinha fim. Era uma ansiedade, uma coisa ruim, né? Eu tinha que inventar fórmulas assim para suportar, sair, dar uma caminhada, né? Mas eu venci. Quem sabe a minha vitória, eu ajudei outras pessoas que talvez não iam vencer. Lá nos Estados Unidos e tal, do Alzheimer é endêmico. Muita gente tem esse problema. A pessoa perde até, né, não se conhece mais. Perde a identidade. Eles, segundo uma estudiosa, a pessoa perde, por exemplo, a liberdade de decidir sobre a vida dela, lidar com dinheiro, inclusive.
fica completamente assim, sabe, dependente. Casos que a pessoa nem desaprende até a se alimentar. Demônios, né? Uma época se falava muito, né? Alzheimer, e médicos e remédios. Hoje se vê que a pessoa entra noutra esfera. Ele vive um mundo à parte. E eu vivi, eu senti, eu experimentei essa aflição. Né? Nós tivemos o caso aqui de uma pessoa próxima. Ela era esposa de um amigo nosso que ajudava o meu irmão em costura e toda. A mulher, ela ficava ansiosa e assim, chegava um ponto que ela dizia assim, vamos para casa, me leva para casa. Daí o marido dela, que é já falecido, o Lino, ele ligava o carro, ela entrava, ele dava uma volta assim na quadra, dava uma volta, aí voltava para casa e ela estava aliviada, né? Uma pessoa que estuda esse problema veio aqui na cidade, fez um seminário, expôs como é que funciona, tudo, deu exemplos, né? Como lidar com o problema, né? Então eu já tinha uma noção mais ou menos do problema, do que era, né? Mas é terrível, pessoal. É terrível. Então, várias experiências no mundo espiritual que eu tive. Né? Porque vocês entendam assim, o que é o Evangelho, qual é o mistério de Deus, por que Deus usa a pessoa, o fulano, o Beltrano, sei lá, porque ele está capacitado, ele tem mais força para vencer, né? Entende? Por que o pregador prega nas igrejas? Porque Deus capacitou, ele vai instruir, ele vai dar um conhecimento extra para aquelas pessoas que assistem. Eles vão amadurecer, vão crescer, né? Vão se tornar mais sábios e fortes, inclusive. Né? Eu sei que o pai do Lawrence aí teve esse problema de Alzheimer, né? Mas, sei lá, né? Eu vou dizer que não tem também o problema de saúde, talvez tenha sim também, mas no meu entendimento tem o fator espiritual, né? De repente até a própria indústria, né? A sociedade tolera. Ele tem problema de Alzheimer, pronto, né? Aí toma um cartão de crédito, a empresa dele, os documentos dele, já não manda mais nada, né? Porque cabeça. Mas eu penso, né? Pô, a idade que eu tô e tudo, mas eu gastei bem. Eu gastei fazendo obra, eu gastei na prova, na luta, vencendo, congregando. Momentos que eu passei. Estou também dando um testemunho. Teve um momento ali que eu estava fumando 3 carteiras por dia. Chegou em algum momento que eu cheguei a fumar 4. Quase 4. Já pensou? O meu teclado aqui do computador, que nesse tempo eu produzia, eu escrevia e tudo. Daí eu fumando e tal, aí caía cinza por vezes, sabe? Até um amigo meu ali que lida com o computador disse, não pode cair cinza, que ele circuita, né? Estraga, dava problema. E por fim, né? Mas eu congregando, pessoal. Né? Eu ia aqui na minha igrejinha, eu até vou dizer aonde, a igreja El Shaddai, aqui na rua do Aporé, igreja pequenininha, e eles me acolheram. Eu fiquei ali
olha, talvez 15 anos ou mais congregando. É tempo, pessoal. Pensa bem, né? Hoje as meninas com 2, 3 anos, já tô velha. Eu já passei dos 20. Eu já passei dos 25. Eu tô ficando velho. Né? Mas no pecado são nota 10, né? Menina aí com 25 anos, já se achando velha, mas no mundo, né? Se corrompendo. Para isso, né? Não tem idade, né? Aproveitar. Aí chega lá nos 25, nos 30, sem rumo, sem direção, de repente toda tatuada, uma lista lá de gente que ela se exibiu, se mostrou, que ela, né, deitou, vamos dizer, né? E isso, o que acontece? O que acarreta? Né? Culpa, né? O diabo acusando, né? Carga. Quando vê a pessoa, o que acontece para muitos, né? Para mim aconteceu. Agora que eu não fui muito depravado, não fui muito, sei lá, eu creio que eu não fui, mas tive lá muitas vezes. Né? E o que acontece? A pessoa não aguenta. É o que acontece. Aí vão para a igreja. Porque chega um ponto que a pessoa não suporta mais. A sociedade americana, por exemplo. Né? Liberdade. Aqui tu pode tudo. Né? Aqui tu tem liberdade. Aqui nós somos um país democrático. Tu pode ser assim, pode ser diferente, pode, né? Mas chega um ponto que a pessoa não suporta mais. Às vezes a pessoa vai para as drogas, né? Agora nós estamos vendo aí cenas nas ruas americanas, no lixo, né? Lixo por todo lado, esparramado, e as pessoas ali, aquelas drogas. Mas ali também, quando vê, Deus recolhe, Deus chama, né? Vamos dizer, ainda com vida, lógico, para se converter, aceitar Cristo. Agora, há poucos dias, acho que foi em Los Angeles, tem um rio grande lá, à beira do mar, não sei. Eu não sei se foi em Los Angeles. Milhares não vou dizer milhares, mas centenas de pessoas se batizando. A questão é real. Né? Chega um ponto, eu, por exemplo, chegou um ponto que eu não suportei mais. Né? E a gente, como a pessoa, o normal da pessoa não é aceitar Cristo. Nós queremos ter liberdade, né? O que eu quero de igreja? E pastor, né? Tem uma pessoa aí que lida com, ela faz entrevista, ela é uma pessoa bem conhecida, mas eu não lembro o nome dela, já de idade, né? E ela fez um comentário assim que, olha só, ela fez um comentário, eu não sei, parece que é comentário dela, né? Que pra que pastor? Quem precisa de um pastor é porque tem a cabeça mais pequena, o cérebro mais pequeno que uma ovelha. Olha só, né? Ela foi corajosa, mas pensa bem. Pra que pastor? Aquela pessoa que segue pastor, né? Que, sei lá, que tem temor, que escuta, que obedece, diz que é como se fosse uma ovelha com um cérebro bem pequenininho. Olha, meu Deus. Chega um dia que de repente ela vai ter que dar conta disso. Né? Mas vem cá, tu falou aquela vez assim, agora me explica melhor. Será que tu tá realmente certa? Né? Ora essa. A ovelha não sabe nem para que rumo tomar. É um animal assim quase indefeso. Né? Precisa de pastor, nós precisamos de pastor. Nós somos indefesos também.
A gente vê jovens aí, e elas estão naquela fase, sabe, desfrutar, experiência, sabe, a liberdade de repente, sabe, sexual, né, hoje em dia, né, eu sou jovem, eu posso, né, mas quando vê a pessoa, vai penetrando, vai tendo as experiências e começar, chega um momento que ela está num beco às vezes, né? E depois o lar e a família, como é que fica? E o esposo, se um dia ela tiver, né? A cobrança. Complicado, pessoal. Só me veio agora na memória, uma jovem aqui do Brasil, não sei se é Paraná ou Santa Catarina, uma jovem de 26 anos, me parece que era essa a idade. Jovem bonita, apareceu a foto dela no anúncio, não sei se no Instagram, no Facebook. Ela casou, e aí no meio dos amigos ali, uma festinha, não sei o quê, um momento ali, o marido, sentindo ciúme, pegou e matou a mulher, porque ele, sei lá. Então veja só, o perigo, né? De repente o passado, o envolvimento aqui, o outro ali, de repente o cara namorou, o cara teve alguma experiência com ela, e ele casado, quando ele, pá, matou a esposa, deixou 2 crianças, né? Então a Bíblia recomenda, né? Talvez casou lá, não conhecia o cara, não pediu a Deus uma resposta, porque até para casar nós temos que pedir a direção de Deus, tomar uma decisão séria. Será que é essa pessoa? Será que não é? Né? A Bíblia diz, tu não tens sabedoria? Tudo bem, não é obrigado a ter, mas busca. A Bíblia fala, peça a Deus, né? A gente vê, por exemplo, tem pessoas, tem um potencial enorme, né? Jovens lindas, né? Inteligentes, e quando vê, fracassam. E podemos ver também pessoas limitadas, humildes, às vezes que foram criadas lá numa favela, numa vila, sofreram, mas tomaram a decisão, aceitaram a Cristo e tal. E aí quando vê, elas adquirem sabedoria, elas formam um lar, né? E criam os filhos, sabe, com sabedoria, né? Deus dá isso, né? Aí, por exemplo, tu vai se fiar numa pessoa que faz um comentário como esse, e ela, inclusive, ela tem uma certa influência, né? Faz entrevista e tudo. A pessoa dizer que não precisa de pastor. É como se pastor fosse um cara vai ali na esquina e compra um certificado. Pastor exige muita coisa. Renúncia, né? Todo pastor, quando Deus coloca nessa função e chama, é uma carga, né? Cuidar de um rebanho é muito difícil, né? Eu sei, eu acompanho a vida de muitos, né? Mas Deus é fiel. Eu tenho um exemplo aí, eu posso dizer para vocês aí, né? Eu congreguei lá no Uruguai e tinha um pastor lá, o nome dele, pastor, não preciso dizer. Ele tinha uma esposa e na época eu me hospedei na casa dele, né? Acabou que a esposa de um pastor não gostou de uma coisa que eu falei e tal, e eu já pensando em voltar para Santa Rosa. Não, vem aqui, fica aí comigo, vamos, né? E aí eu fui lá, fiquei um tempo lá morando com essa família. Um lugar bem modesto, né, lá no Uruguai.
Tem casas boas e ambientes, né, sofisticados, mas ali era uma casa humilde, né, normal, uma casa simples, mas boa também, né? E o pastor tinha lá não é, qual é o carro? Um Corcel 2, né? Um carro já usado, tudo, mas quebrava o galho, né? Dava bem pra... E ele não tinha renda praticamente. Teve momentos que ele passou até dificuldade lá, né? E aqueles filhos, eu acho que eram 5 filhos. Já pensou? Fez o tempo de missão, trabalhou, foi uma pessoa correta, deu um bom exemplo, um cara sábio também. E hoje ele está lá na casinha dele, ele mora acho que em Gravataí, não, Cachoeirinha, tá com a casinha dele, os filhos todos se encaminharam. Um filho ele é pregador, e esse dia eu segui ele, procurei saber mais dele, porque por esse lado eu falhei. E eu vi ele, né, com pastores, né, com homens de Deus, um ambiente assim, não é qualquer um né? E ele fazendo a obra, o filho desse meu pastor. O outro é militar, o outro trabalha em outro lugar, todos eles encaminhados. Então, quer dizer, é um exemplo concreto que Deus, ele cuida, ele zela, ele protege, né? Então, né, vale a pena. As alegrias eu vou dizer para vocês, as maiores alegrias que eu tive foi essas experiências no campo missionário, né? Momentos que eu tive eu vou dizer, francamente, com Deus, que tu sabe que não é fantasia, não é tu tomar não é tu cheirar lá uma coisa e sentir lá um êxtase, não. A droga produz isso. É uma falsa sensação de prazer, de alegria, né? Isso é tudo falso. O diabo faz isso. A droga propicia isso, né? E as pessoas, porque é tão bom, elas se viciam. Eu quero mais. E cada vez tem que usar mais. Mas, no meu caso, foi experiências espirituais que eu nunca vou esquecer, né? Assim, senti um gozo, uma coisa maravilhosa. O mundo não tem isso, né? De repente, no mundo aí, quando vê, tu tá com o carrão lá, né? O pessoal lá, olha aquele carro, vale tanto, não sei mais o que, pá. Mas e aí? Né, pessoal? Então, eu acho que já tá bom o tempo aí, né? Se tu quiser, de repente, me seguir aqui, ó. Aqui no Instagram já tá no endereço, mas Avivamento Mundial Cristão no YouTube, eu tenho várias lives que eu publiquei, algumas, né, com temas específicos. Eu acho que é bom, talvez assistir em algum momento, né? Estamos lá, armazenadas, né? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos encerrar, né? E, né? Olha, muito alto. Né? Então, e sei lá o que Deus quer comigo ainda aí pela frente, né? As experiências que eu tive, Deus me libertou disso, daquilo, do cigarro. Olha que o cigarro me judiou. Né? Mas eu já sinto assim, o meu corpo já parece que se restaurou. No início, quando eu parei de fumar, toda noite eu sentia assim, aquela fuligem, né? E graças a Deus, né? Fui liberto, né? Foi a unção de Deus que me ajudou, né, a vencer após um irmão orar por mim, imagina, né?
Então, funciona a coisa, mas não é assim milagrosamente, tu chegou na igreja e numa oração aí, uma hora para outra tá, né, curado ou liberto. Não, tem que haver perseverança, persistência. A pessoa tem que ser teimosa, né? Chega a hora que a bênção chega, né? Certo? Vamos encerrar. Os meus amigos aí, que Deus abençoe, né? E aqueles que vão me assistir também, que Deus ajude, né? Fiquem na paz, que o Espírito Santo ajude a todos, em nome de Jesus. Amém.